Olá, eu sou a Maria Gardelli, sou psicoterapeuta sistêmica e hoje nós estamos aqui no podcast Se Não Agora Quando, com duas convidadas extraordinárias, mulheres de sucesso, mulheres que venceram vários desafios e acreditaram e apostaram na jornada de uma transformação pessoal. Com vocês, a nossa querida Rosângela Leduino e a Renata Tardelli, pessoas fantásticas que vão contar um pouco da sua história para nós. Rosângela, para o nosso público, qual foi o desafio maior da sua vida para você chegar onde você chegou? Você trabalha com arte-terapia e trabalho também com cromoterapia e auriculoterapia. Você é uma terapeuta holística. Isso, trabalho com terapias holísticas, né? Terapias integrativas, na verdade. Bom, o meu maior desafio, na verdade, foi quando eu percebi que eu não estava sendo eu mesma e que eu estava vivendo, de uma certa forma, a vida de uma outra pessoa e não vivendo a minha própria vida, né? Os meus sonhos estavam ficando ali adormecidos e eu senti uma necessidade muito grande de me encontrar, que eu não estava me encontrando, eu estava meio que perdida, eu estava me sentindo vazia, sem propósito. E chegou um momento que eu não estava mais feliz onde eu estava. E então eu resolvi mudar algumas coisas. E tudo começou quando eu comecei a fazer terapia. Muito bem, Rosângela. Terapia é importante. As pessoas acham às vezes que é luxo, mas não é luxo. Terapia salva vidas, não é mesmo, Rosângela? A terapia, na verdade, hoje eu sei, o terapeuta, ele não vai te salvar, mas ele vai te mostrar os caminhos. E cabe a cada um, cabe a gente mesmo, né? O nosso querer, a nossa vontade, a nossa persistência em querer mudar aquilo que não está bom. Verdade. Porque se a pessoa não tiver uma consciência de que ela tem que mudar, de que a vida dela pode ser melhor, não adianta o terapeuta. Ela tem que ter um querer para poder as coisas fluírem, não é mesmo? É verdade. E você teve esse querer, né? Eu acompanhei, conheço muito a sua história e é um prazer enorme ter você aqui com esse sorriso enorme, uma pessoa de um coração grandioso, as duas, a Renata também. Obrigada. E você é feliz hoje? Porque você passou muitas dificuldades, muitas lutas pessoais internas. Conta um pouco dessa trajetória. Olha, eu vou falar para você que sim, eu sou feliz. Eu aprendi a trabalhar os meus desafios. Eu fui buscar ferramentas para poder lidar com as minhas emoções. Eu fui estudar, eu fui buscar conhecimento, eu fui fazer terapia aqui, né, com você, né, há 15 anos, aqui com a Amália, minha terapeuta. Eu tive pessoas que me ajudaram bastante, que me deram apoio, e muitas outras pessoas, né? Então, e sua família, né, minha família, os meus filhos, então, foi a coisa assim mais importante para eu poder me reerguer e ter vontade de ser uma nova pessoa, porque aquela Rô de 15 anos atrás, ela não existe mais, ela morreu. E hoje você é uma nova versão, uma nova mulher. E a gente tem que reforçar aqui o quanto é importante a gente se amar, a gente reconhecer que é maravilhoso ser mulher, né? Hoje é muito importante a gente, infelizmente, hoje na sociedade, no momento que nós vivemos, é muito importante nós dizermos e afirmarmos que é importante se sentir mulher e é importante a gente se respeitar enquanto mulher e exigir respeito enquanto mulher. Sim, e eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu aprendi que eu sou totalmente responsável por tudo que me acontece, que eu aprendi a sair do vitimismo e tomar nas minhas mãos a responsabilidade sobre a minha vida, sobre a minha felicidade, porque ninguém é capaz, só eu,
comigo mesma, né? Apesar, vou dizer que eu não tenho desafios, eu tenho muitos, mas só de saber que esses desafios eles passam e que servem de aprendizado, eu já sou uma pessoa mais feliz, né? Porque agora eu não preciso ficar no coitadinha de mim. É isso aí, Rosane. Você pode compartilhar conosco esses momentos assim desafiadores que você possa ter sofrido, passado, sentido, sabe por quê? Para a gente conectar as pessoas que também estão passando por isso, né? Ou que já passaram, que às vezes acreditam que vai demorar. Não, é possível a mudança, né, Rô? Com certeza, porque com a terapia eu acabei descobrindo que eu era a boazinha. Eu sempre fui aquela pessoa muito boazinha para todo mundo. Às vezes tem uma pessoa até que me chamava de Madre Teresa de Calcutá. E eu Não sabia dizer não, né? eu não sabia dizer não. Mas por quê? Eu descobri por quê? Por causa da minha criação. Quando isso veio da minha infância. O fato de eu não ter convivido muito com a minha mãe, de eu sempre ter morado com terceiros, com tia, com irmã. Eu não criei raízes ali com a minha mãe. Eu perdi meu pai muito cedo. Para poder ser aceita. Exatamente, eu não sabia falar não. Eu queria ser boazinha para todo mundo, porque eu queria ser amada. E a gente pode mudar isso, né? E muda a vida da gente quando a gente compreende isso, né? É, porque aquela coisa que eu falei anteriormente, né? Quando você começa um despertar interior, que você descobre quem você realmente é, a sua verdadeira essência, do que você é capaz, né? Putz, você conquista o mundo, né? Então a gente pode dizer assim, que a gente tem que começar agora, não agora. Se não agora, quando? Exatamente. Eu comecei a minha trajetória de mudança, que eu comecei a me perceber que eu realmente não estava no lugar ali legal para minha vida, né? Que eu estava, não vou dizer infeliz, mas eu estava bem desconfortável. Foi por volta dos 47, 45 anos. Então eu comecei a me questionar. E nem existia ainda o podcast, mas eu já me perguntava, se não for agora, vai ser quando? Tá vendo, gente? Vai ser quando? Quando eu tiver com bem mais velha, né? E, então, esse é o momento. Uma frase bíblica de Jesus salva Maria, né? Se não agora, quando? É. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas obras da Rosângela. Essa rosa linda, que ela fez ontem à noite, antes de vir aqui para o podcast. Ela trouxe uma para mim, ela está com uma para Renata. Dá para filmar ali na Renata? Ela fez com todo amor. E este anjinho ela trouxe para mim no meu consultório. Eu batizei ele de Ezequiel na hora, não foi bom? Uhum. E ele é um anjo que nos ajuda na transformação. Depois eu fui pesquisar. E ele está sempre comigo. Esse anjinho, eu amei. Você faz um trabalho lindo. Muito obrigada. Rosângela, aproveitando, ela vai fazer um evento maravilhoso. Que dia que é mesmo, Rô? Então, dia 5 de junho, próximo mês agora, né, que já está pertinho, eu vou fazer um workshop de arte terapia. O primeiro. De muitos que virão, porque eu já vi, é maravilhoso e vamos ter a oportunidade de divulgar isso mais à frente. Obrigada, Rô, por você estar aqui. Então, mulher de sucesso, de superação, que saiu de uma condição de sofrimento, de não aceitação de si, de acreditar que era... Acreditar não, você vivia uma situação de vitimismo, né? Total. E hoje uma mulher aqui, ó, feitando as câmeras, falando com a gente, se posicionando na vida, apresentando um trabalho lindo na sociedade. Da coitadinha de mim para, olha só, ser convidada para um podcast que pode levar muitas inspirações para outras mulheres e até para alguns homens também, viu? E olha, a Rosângela enfrentou algumas situações de relacionamento, né? Em vários tipos de níveis, né? Porque até mesmo, quando a gente fala da nossa criança interior, a gente está curando também esse relacionamento interno, né? Da gente com a gente mesma, essa cura da criança interior, com a mãe interna. Eu acho que
É o caminho, né? Eu perdi o meu pai muito cedo, eu tinha só 4 anos, né? E então essa falta paterna fez muita diferença na minha vida. E eu descobri tudo isso depois fazendo a terapia, né? Muitas coisas que realmente eu estava fazendo foi porque eu não tive meu pai presente. Dá uma mensagem para o nosso público, Rosângela. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é a seguinte: vai em busca do autoconhecimento. Porque só quando a gente realmente entende quem a gente é, o nosso potencial, do que a gente é capaz, e a gente sai ali do vitimismo e toma posse da nossa vida nas nossas mãos, aí a gente vai longe. Eu tô no caminho aí, eu tô caminhando. Eu sou muito grata por essa caminhada, né? Às vezes muito desafiadoras, mas com força bastante e para poder seguir o meu caminho, porque eu tenho confiança no meu potencial. E o progredir, ele é infinito. Nós temos que entender que não é porque você hoje vacilou, aconteceu uma coisa muito ruim, ou você fez uma atitude ruim, que você vai ficar ali chorando as mágoas uma vida toda. Não. Se perdoa, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue em frente. Não é mesmo? É isso mesmo, a gente não pode ficar se punindo, né? Porque naquele tempo que aconteceram algumas coisas, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, né? Então... E é maravilhoso a gente começar a despertar, né? Mas a gente começar a perceber o quanto é maravilhosa a vida, né? Porque a gente não precisa enfrentar as pessoas com ferro e fogo. Não. A gente pode ir dialogando, analisando, se autotransformando, sem julgar os outros, melhorando a nós mesmos, caminhando. Às vezes a gente pensa que é passo lento, mas a gente vai dando passos pequenos. Sim. Daqui a pouco você vê uma transformação enorme. Eu conheci a Rosângela há 15 anos atrás e eu posso dizer com toda segurança, a mulher linda, ela já era linda, mas ela ficou mais linda porque ela agora é dona de si. E é uma coisa maravilhosa de você ser dona de si. É uma pessoa calma, tranquila, se posiciona, isso é importante. E é por isso que você é uma mulher de sucesso. Exatamente. Porque sucesso só não é você falar, eu tenho a melhor casa, eu tenho status. Não, sucesso para mim, hoje, sinceramente, o que é? O que significa? É eu ter a consciência de que eu sou responsável por tudo que me acontece e que eu tenho a capacidade, graças a Deus, eu tenho saúde, eu tenho inteligência, né, para poder enfrentar os desafios. E se eu não conseguir fazer sozinha, eu vou pedir ajuda, sabe? Eu não fico mais naquele medo do julgamento, né? Claro que eu não vou pedir ajuda para qualquer um, né? Claro que tem que ser um profissional adequado, experiente, né, que entenda ali, né, o que você está precisando, né, mas é isso. Pedir ajuda é muito importante. Gratidão, Rosângela, gratidão mesmo por você ter aceito estar aqui conosco nesse podcast, se não agora... Quando? E agora eu vou falar com a Renata. Renata Tardelli, minha cunhada. Deus abençoe ela e trouxe para minha família. Renata, eu vou dar enorme ter você aqui. Eu tenho um orgulho danado de você. Eu vi toda a tua história, toda a tua trajetória, conheço um pouco da sua história de infância. Quanto foi desafiador? Você pode compartilhar um pouco com o nosso público? Sim. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, o começo de tudo foi bem desafiador, porque eu vim de uma fase da minha vida de muitos anos, tendo obesidade mórbida, e que me limitou demais. Então, eu perdi muito tempo por causa de uma perda na família,
que desencadeou a depressão. E ali fui engordando, engordando e me limitou. E ali foi se passando muitos anos. Mesmo com a obesidade, tentava, né? Tentava fazer alguma coisa, mas o corpo não aguentava. E foi se passando os anos, e graças a Deus, a minha filha teve a morte da minha sogra, minha filha me despertou, porque eu voltei a ter depressão, e minha filha me despertou falando: mãe, quando que a senhora vai fazer a cirurgia? Quando não puder mais? E aí aquilo ali entrou na minha mente e eu falei, vou marcar agora. A cirurgia de bariátrica. E com 6 meses eu fiz a cirurgia bariátrica. Estava com 200 quilos quando fiz. E nesse tempo eu fiz a cirurgia, emagreci 100 quilos. Só que aí me despertou de tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer há anos e não pude fazer por causa da obesidade. E eu falei, se não é agora, quando? Olha só. Né? Então eu quis, uma coisa que eu tinha, era meu sonho fazer. Eu, conforme fui perdendo peso, foi fazer a faculdade de gastronomia. Eu me formei esse ano. Formou em gastronomia. E foi também desafiador por causa da idade, né? E você, quando você estava obesa, você sentia que era desafiador? Para você fazer as coisas, você sentia em relação às pessoas? Você sofreu com isso? Sofri muito. Eu tive até pensamento suicida com a obesidade. É uma fase que quem tem, sabe o quanto pesa. E hoje eu entendo porque as pessoas querem se suicidar. Elas cansam da dor. É uma dor. E às vezes as pessoas não compreendem. Né? Não. Sim, é o cansaço de sentir dor, de não ter aquele sentimento de felicidade. Some. Por mais que você está rodeada de pessoas, de família, você cansa da dor. E aonde você quer que aquilo acabe. Você não aguenta mais sentir tristeza. Você quer fazer de tudo para aquilo sair, mas você não consegue. Então, onde veio aqueles pensamentos de querer ir embora, que quer que aquilo acabe. E graças a Deus, aquilo acabou sem precisar, né? Mas foi muitos anos com esse pensamento, com esse sofrimento, pânico, e sozinha. Porque a pessoa que tem depressão, ela não demonstra. Então, é aquele sofrimento solitário. Você não demonstra para ninguém. Então, eu quero, assim, ressaltar aqui para as pessoas que seguem o podcast, o quanto é importante a gente dar atenção aos nossos familiares ou amigos que estejam passando por essa situação de obesidade, porque às vezes a pessoa está sorrindo, né? Está demonstrando que está tudo bem, E não tá. E ela tem um sofrimento interno, não é isso? Isso mesmo. Uma solidão. Ela nunca fala, ela nunca diz de verdade o que está sentindo. E isso vai só piorando. Só piorando. E você sentiu que a bariátrica... Então, mas na verdade, o que me fez buscar cura... O amor da sua filha? Foi da minha neta. Foi quando... A neta dela está aqui. Né? Foi quando o meu filho falou que ia ser pai, e aquilo me despertou de querer viver para ver ela crescer. Então,
Aí, dali eu comecei a lutar contra a depressão, buscando meios, mudando o pensamento, lutando, que é uma luta, né? E dali eu comecei a buscar o meu tratamento mesmo. Eu não escutava músicas melancólicas, comecei a buscar atividade física. Você conversava comigo assim, eu sempre percebi que você observava as coisas e ia levando a sua vida, né? Sim. Às vezes, quando ela falava umas coisas para mim, eu estou ouvindo música assim, eu estou não sei o quê, eu percebia que você estava atenta em um determinado momento para frente, né? E não foi fácil. Que nem eu cheguei a 240 quilos. Fala para o público aí. Aí o que eu fiz? Como é que eu ia... Aí eu comecei a fazer dieta de boca, né? E só que eu cheguei nos 180 quilos e estagnou. Antes da bariátrica? Antes da bariátrica. Aí cheguei nos 180 quilos, aí fui no médico. E falei pro médico, eu tô fazendo dieta, mas eu não estacionei. Aí o médico falou para mim, você precisa fazer atividade física. Só que eu tinha muitas dores por causa do peso, tinha muitas dores nas pernas, não aguentava ficar muito tempo em pé, lavava a louça sentada, sabe? E aí o que eu fiz? Eu comecei a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa para mim queimar calorias. E comecei a botar, aí procurei na internet atividade física e colocava, aí eu puxava lá o sofá. Eu lembro que tinha um vídeo de atividade física que era bem tranquilo, só que era 40 minutos. E esses 40 minutos eu não aguentava. Então eu comecei fazendo 10 minutos, aí durante uma semana era 10 minutos. Depois de uma semana, foi mudando para 15, até eu conseguir fazer os 40 minutos. Porque isso é importante, né? Você foi fazendo aos pouquinhos, mas você não desistiu. Não desisti, E aí, quando eu consegui fazer os 40 minutos, durante uma semana eu consegui fazer os 40 minutos, aí eu falei, agora eu tô pronta para ir pra academia. E aí... E você, eu lembro, você foi fazer... Muay Thai. Ai, que legal! Muay Thai. E fui com... Como é que fala? Muay Thai? Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. E aí eu entrei no Muay Thai, eu estava com 168 quilos. E fiquei 3 anos treinando, emagreci 50 quilos, treinando, fazendo dieta. Só que aí veio a pandemia, né? Aí a pandemia e cortou tudo, né? Não tinha mais academia. E eu tinha um defeito, porque eu achava que se eu parasse de treinar, eu ia engordar. Eu não posso parar de treinar se não engordo, eu não posso parar de treinar se não engordo. Eu coloquei isso na minha cabeça. Foi o erro. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, parei de treinar. E só que, além de ter isso na cabeça, de achar que se eu parasse de treinar, ainda continuei treinando em casa e tudo, mas aí começou a vir as perdas de pessoas conhecidas, né? Aquele medo de a família que está trabalhando, aí eu voltei a engordar, ficar em casa, lá fui para os 200 quilos novamente. E aí veio no falecimento da minha sogra, essa fala da minha filha, e eu falei, não, então eu vou agora fazer, porque eu relutava, eu achava que, não, minha cabeça tá boa, eu vou emagrecer por esforço, né? Mas aí falei, não vou esperar mais. E fui fazer a bariátrica e graças a Deus deu tudo certo. E aí a primeira coisa que eu quis fazer depois, né, pós-bariátrica, foi agradecer a Deus e fazer a faculdade. E a Renata, ela, depois disso tudo, ela foi concluir o ensino médio e foi para a faculdade. E fui para a faculdade. Eu acompanhei, ela era persistente. E hoje, a Renata é a proprietária dos bolos Pomar. Nós temos aqui um para mostrar para eles. Maravilhoso, no Instagram, bolo Pomar.
Bolos Pomar, né? Uhum. Que é lindo, delicioso, está fazendo um sucesso. Ela faz cada bolo incrível. Trabalho artístico. Trabalho artístico é pintado à mão, À né? mão, à mão. Feito com muito carinho. Feito com carinho, a família toda dá um parabéns para ela, porque assim, eu mesmo todo dia estou quase na casa dela comprando bolo. Eu fiquei impressionante. É verdade. E eu sou bem grata por você compartilhar conosco a sua história. Né? E você também teve uma infância bem complicada, né? Ela também perdeu o pai cedo, né? É, 9 meses, tinha 9 meses. O pai dela faleceu. E aí começou toda uma outra jornada também da sua mãe, né? E você veio superando, né? Superando cada desafio. O da infância foi mais... foi muito solitário. Infância, muito solitário. Minha mãe ficou viúva com 23 anos e 3 filhos. E então tinha que trabalhar para sustentar, porque todo mundo queria a gente, né? E que ela desse os filhos. E ela escolheu não dar. Renata, Dona Marina. Ela escolheu não dar, mas teve o preço de teve que ralar muito, né? E então Não existe muitas mulheres, né, que têm filhos, mães solteiras ou que o marido ficam viúvas e elas precisam dar conta, né? Não aceita entregar o filho para outra pessoa criada. E aí o preço é muito trabalho. Muito trabalho. Mas a sua mãe foi uma guerreira. Apesar de toda essa infância difícil. Não, só o fato dela não ter, né, ter ficado com os filhos ali, lutou, já Estava no não mais sangue nada. essa força da guerreira, né? Sim. Então, a Renata Tardelli é uma mulher de sucesso, uma vencedora. Obrigada por você estar aqui conosco, Renata. Obrigada. Nós vamos agora comer o seu bolo, um bolo maravilhoso que ela trouxe para nós, esse, mais um outro. E depois retornamos, para a gente fechar. Você quer deixar uma mensagem, Renata? Como a Rô também falou, ninguém faz a gente feliz, nós nos fazemos felizes. A escolha é nossa. Você decide se quer ficar. Ninguém faz a gente feliz, nós nos fazemos felizes. A escolha é nossa. Você decide se quer ficar choramingando ou respirar fundo, encarar a vida e ser feliz. A sua escolha. Então, quero agradecer a presença de vocês, a coragem de virem aqui compartilhar uma naturalidade assim, que assim, dá um orgulho, né, de ver as mulheres que vocês se transformaram por vontade própria, né, por coragem de querer ser e manifestar uma nova versão de si mesmas. Parabéns. Se não agora... Quando? Se não agora... Quando? Dá um abraço pra vocês, meninas. Grata, viu? Oi, perdão, né? Grata. Maravilhosa. Mulheres de sucesso. Se não agora, quando?